nas planícies de Israel, sob camadas de poeira e tempo. Uma descoberta silenciosa nos obriga a reconsiderar a própria natureza dos conflitos que definem nosso mundo. Não se trata de uma arma poderosa ou do túmulo de um rei, mas de algo muito mais sutil e profundo. Um padrão, uma assinatura antiga gravada na terra. Arqueólogos, ao escavarem as ruínas de antigas fortalezas, revelaram uma rede de postos avançados e sistemas de vigilância com uma lógica estratégica surpreendentemente moderna. Essas estruturas, datadas de milênios, não protegiam apenas cidades, mas controlavam rotas comerciais vitais, fontes de água e terras férteis, os mesmos recursos que hoje alimentam tensões geopolíticas. A análise geoespacial dessas antigas redes defensivas revela um mapa espelhado dos pontos de estrangulamento e áreas de contenção que dominam as manchetes atuais. O que vemos não é apenas uma coincidência histórica, mas um eco persistente do comportamento humano. Uma demonstração de que a geografia do poder raramente muda. As narrativas bíblicas, muitas vezes lidas através de uma lente puramente teológica, descrevem essas mesmas regiões como palcos de batalhas decisivas pelo controle e pela sobrevivência. Relatos de reis de Judá e Israel fortificando suas fronteiras e lutando por acesso a rotas caravaneiras, agora encontram uma correspondência física nas pedras desenterradas. O Vale de Jezreel, por exemplo, conhecido biblicamente como o local do Armagedon, foi historicamente uma artéria militar e comercial cobiçada por impérios, do Egito à Assíria. Sua importância estratégica, documentada em relevos egípcios e anais assírios, é a mesma que estrategistas militares modernos estudam em mapas topográficos. A descoberta de arsenais e fortificações em locais como Megido, Hazor e Gezer mostram um planejamento centralizado e uma compreensão sofisticada da arte da guerra. Estas não eram fortalezas isoladas, mas parte de um sistema integrado, projetado para projetar poder e antecipar os movimentos do inimigo, assim como as bases militares de hoje. A tecnologia mudou. As espadas deram lugar a drones, mas a lógica fundamental de controlar o terreno para ditar o resultado de um conflito permanece inalterada. Observamos como as táticas de cerco descritas em textos cuneiformes, com o objetivo de cortar suprimentos e quebrar o moral, são replicadas em sanções econômicas e guerras por procuração. A propaganda antiga, gravada em estelas de vitória para intimidar adversários e legitimar o poder, encontra seu paralelo direto na guerra de informação travada nas redes digitais. A forma como as narrativas são construídas para justificar a guerra, demonizar o outro e mobilizar populações, é um fio que conecta os escribas da antiguidade aos estrategistas de comunicação modernos. Os conflitos descritos na Bíblia, como as campanhas de Davi ou as invasões babilônicas, eram frequentemente enquadrados em uma linguagem de justiça divina e destino manifesto. Hoje, ideologias seculares e nacionalismos fervorosos cumprem uma função semelhante, fornecendo uma justificativa moral para ações que, em sua essência, são disputas por poder e recursos. A arqueologia, portanto, não apenas desenterra o passado, ela expõe as raízes profundas dos nossos comportamentos mais destrutivos e recorrentes. Ela nos mostra que as fronteiras podem ser redesenhadas e os impérios podem ascender e cair, mas as vulnerabilidades humanas e as ambições territoriais persistem. A luta pelo controle de fontes de energia hoje é a continuação direta da luta milenar pelo controle de poços, de água e campos de trigo, no crescente fértil. As alianças estratégicas que formam e dissolvem nações no cenário global seguem a mesma dança de poder vista entre as cidades-estado da Idade do Bronze. A tensão entre sedentarismo e nomadismo, entre o controle centralizado e a autonomia tribal, ainda reverbera nos conflitos entre estados, nação e atores não estatais. Essa perspectiva nos força a questionar se estamos verdadeiramente progredindo ou apenas repetindo os mesmos erros, com ferramentas mais sofisticadas e consequências mais amplas. As profecias bíblicas sobre guerras e rumores de guerras podem ser lidas não como previsões sensacionalistas, mas como um diagnóstico profundo da condição humana. Elas descrevem um mundo onde a busca por segurança e domínio, inevitavelmente,
leva ao conflito. Um ciclo que só pode ser quebrado por uma mudança fundamental de consciência. Quando a arqueologia e a história se encontram, elas revelam que a paz nunca foi o estado padrão da humanidade, mas sim uma frágil exceção, arduamente conquistada e facilmente perdida. As ruínas de cidades antigas, com suas camadas de destruição e reconstrução, são um testemunho silencioso da resiliência humana, mas também de sua inclinação à autodestruição. Cada camada de cinzas em um sítio arqueológico corresponde a uma história de violência, uma narrativa de conquista que foi suprimida pela narrativa do conquistador. Entender esses padrões não é um exercício de pessimismo, mas um chamado à sabedoria e à responsabilidade. Um convite para olhar para dentro. A mesma mente que planejou as muralhas de Jericó é a que projeta os sistemas de mísseis intercontinentais, impulsionada pelos mesmos medos e desejos. É a narrativa interna. A história que contamos a nós mesmos sobre quem somos e quem é o nosso inimigo, que em última instância desenha os mapas da guerra. A neurociência hoje confirma que nossos cérebros são moldados pelas palavras que ouvimos e repetimos, criando trincheiras neurais tão reais quanto as escavadas no campo de batalha. Se você busca entender como as narrativas, tanto as coletivas quanto as pessoais, moldam a realidade, considere explorar o flipbook As Palavras Têm Poder. Ele oferece uma jornada que conecta a sabedoria antiga sobre o poder da linguagem com a ciência moderna, ajudando a construir uma mentalidade alinhada ao propósito, não ao conflito. O link está disponível no comentário fixado. A repetição de padrões de conflito ao longo da história sugere que as verdadeiras batalhas não são travadas em campos abertos, mas no território da mente humana. A luta entre a empatia e o tribalismo, entre a cooperação e a competição, é o drama central que a arqueologia revela. Em uma escala de milênios, o estudo do passado se torna, então, uma ferramenta de autoconhecimento, uma forma de diagnosticar as falhas sistêmicas que continuam a nos assombrar no século XXI. A geopolítica moderna, com sua complexa teia de interesses e alianças, parece menos caótica quando vista através dessa lente de padrões recorrentes. Aqueles mesmos rios, montanhas e passagens que determinaram o destino de impérios antigos continuam a ser peças-chave no tabuleiro de xadrez global. A tecnologia pode ter acelerado o ritmo da história, mas não alterou sua gramática fundamental, a síntese da ascensão e queda do poder. As descobertas nas planícies de Israel são um lembrete sóbrio de que, sem uma compreensão profunda de onde viemos, estamos condenados a marchar em círculos. A Bíblia, nesse contexto, pode ser vista como um longo estudo de caso sobre a dificuldade de romper com esses ciclos de violência e idolatria do poder. Ela apresenta uma visão alternativa, onde a verdadeira segurança não vem de muros mais altos ou exércitos mais fortes, mas de uma aliança baseada em justiça e retidão. Esta mensagem, muitas vezes perdida em dogmas, ressoa com uma urgência particular quando confrontada com a evidência arqueológica de nossa história repetitiva. As pedras clamam não apenas sobre o passado, mas também sobre as escolhas que enfrentamos no presente, sobre os caminhos que ainda podemos escolher. O eco de Megido não é uma sentença de condenação, mas um alerta, um convite para que a nossa geração seja a que finalmente aprende com as cinzas da história. Porque talvez a verdadeira arqueologia não seja sobre escavar a terra, mas sobre escavar a nós mesmos para encontrar as sementes de padrões que precisam ser rompidos. O maior campo de batalha sempre foi e sempre será o coração humano, o lugar onde o medo e a fé travam sua guerra mais antiga. As ruínas silenciosas nos ensinam que toda muralha construída para manter o outro fora acaba por aprisionar quem está dentro. É um paradoxo gravado em pedra. Nossa busca por segurança absoluta muitas vezes semeia as sementes da nossa própria destruição. Cada fragmento de cerâmica, cada ponta de flecha oxidada, conta uma história de vida, ambição e, frequentemente, de um fim violento e prematuro. Ao conectarmos esses pontos através dos séculos, o mapa que emerge não é de nações, mas de impulsos humanos universais e atemporais. A sabedoria não está em prever o futuro, mas em reconhecer os padrões do passado que estão se desdobrando novamente diante de nossos olhos.
O desafio do século XXI não é tecnológico ou político, mas fundamentalmente espiritual. Aprender a ver a humanidade no rosto do nosso adversário, pois as mesmas linhas que traçamos nos mapas para dividir territórios são as que desenhamos em nossas mentes para dividir a família humana. O legado de nossos ancestrais não é apenas o que eles construíram, mas também os ciclos que eles falharam em quebrar e que nos foram legados. Nossa tarefa é, portanto, não apenas preservar o passado, mas também redimi-lo, fazendo escolhas que eles não puderam ou não souberam fazer. Porque a história não é apenas algo que se lê, é algo que se vive, e cada decisão que tomamos adiciona uma nova camada ao registro arqueológico do futuro. Que possamos deixar para trás ruínas de monumentos à paz, e não apenas mais evidências de fortalezas construídas pelo medo. Se esta exploração sobre como os padrões do passado moldam nosso presente ressoou com você, e se deseja aplicar esse entendimento à sua própria vida, convido-o a conhecer o Flipbook As Palavras Têm Poder. Ele é um guia prático que une neurociência e sabedoria atemporal, para ajudar você a reconstruir suas narrativas internas e alinhar sua mente com seu propósito mais elevado. O link está no comentário fixado. Continue sua jornada em um dos vídeos que aparecem na tela.